filho se irrita quando algo muda, muda o caminho, a rotina, muda a forma de fazer alguma coisa e de repente vem choro, crise, desorganização, resistência intensa. E muita gente pensa, isso aí é uma birra, isso aí é falta de limite. E se eu falar pra você que muitas das vezes não é comportamental, é uma rigidez cognitiva no cérebro dessa criança. Rigidez cognitiva não é teimosia. É a dificuldade que o cérebro tem de mudar de ideia, de se adaptar, de lidar com o novo, de encontrar outra forma de fazer algo. Todos nós temos um pouco disso, mas quando a gente pensa em rigidez e autismo, dentro do autismo a gente encontra essa questão de rigidez com mais intensidade. O pensamento da criança fica mais literal, mais previsível, mais dependente de uma rotina. Então, não é que a criança não quer mudar, é que o cérebro dela não tem essa facilidade de mudança. É difícil para ela lidar. Isso aí é a rigidez cognitiva. Existe uma parte do cérebro responsável por trocar a marcha do pensamento, sair de uma ideia para outra, se adaptar às mudanças. E em algumas crianças, essa comunicação do cérebro funciona de uma forma diferente. E aí, o que acontece? O cérebro entra em sobrecarga com mudanças, o novo vira algo difícil de processar e a reação vem como crise ou resistência por parte dessa criança. E aí vai piorar a situação, porque daí sim a gente vai achar que é questão de falta de limite, se resultar em uma crise ou uma resistência por parte da criança. Mas tudo isso é porque o processamento lá no cérebro da criança está funcionando de uma forma diferente. E não é que ela não quer fazer, é que ela não consegue fazer por causa dessa questão aí. Então ela precisa de terapia, de acompanhamento. Algumas crianças vão fazer uso aí de medicamento, de suplemento, para ajudar a melhorar essas questões aí de rigidez cognitiva. Entende que não é simplesmente a gente colocar de castigo, não é chamar a atenção da criança que isso vai melhorar, que existe toda uma questão terapêutica, abordagens terapêuticas que a gente precisa fazer aí para poder auxiliar essa criança a lidar com essa questão de rigidez e a melhorar isso. E aí a gente tem que cuidar com uma coisa, porque muitas vezes a criança usa essa rigidez como uma forma de escudo. Assim, antes de eu explicar isso, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila. Eu trabalho com desenvolvimento psicomotor e acompanho crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. Aqui no canal eu falo como que o movimento influencia o comportamento da criança, a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor a sua criança, então já se inscreve no meu canal. E se esse conteúdo está sendo de valor para você, já deixa o seu like para você não se esquecer. Assim você me ajuda. Tá, então vamos entender melhor como assim essa questão da rigidez pode ser um escudo de proteção para essa criança. Não é nesse sentido aí que acredito que foi o que você entendeu, ou o que algumas pessoas entendem quando vem essa situação, de que a criança está usando isso como um escudo para fugir de algo. Na verdade, é um escudo de proteção para ela mesma, para o seu cérebro. Lembra que a gente acabou de falar ali, que daí vai acontecer o quê? Vai vir a questão de sobrecarga dessa criança, porque para ela tá demais aquilo, e aí pode resultar em uma crise ou ser uma criança mais resistente ainda. Então isso é um escudo de proteção para a criança, não que ela use isso como um escudo para se proteger de fazer algo que ela não quer, para fugir, né? Para fugir de demanda, por exemplo. Não é isso. É no sentido de escudo de proteção para essa criança, para o cérebro dela. Em que sentido? O cérebro dessa criança pode estar lidando com muitos estímulos, com muitas informações, com sobrecarga sensorial, e aí ela tem uma dificuldade de filtrar essas informações que estão entrando, de filtrar essas sensações ali. Então, quando a gente entra com a previsibilidade, com a rotina, isso vai ajudar essa criança a se manter mais organizada. Por isso que quando a gente fala em rigidez, algo que essa criança precisa ter nesse início aí de terapias, até a gente ter um melhor caminho para ela, né, para ela lidar melhor com essa rigidez, a gente precisa de muita previsibilidade, de rotina. Isso ajuda essa criança a lidar melhor com tudo isso, porque o cérebro dela vai se sentir mais seguro e o cérebro dela vai se organizar melhor também dentro dessa previsibilidade. Porque quando algo muda de repente, vai vir essa desorganização. E deu para entender agora que não é uma questão de que não é a criança que não quer fazer, é que não é possível.
Então, por isso que a terapia é tão importante para ela. Em geral, usa-se a terapia comportamental, nesses casos, para poder auxiliar a criança. Em alguns casos, tem questões de medicamento ou de suplemento também. Então, agora, vamos fazer um quadrinho para a gente aprender de vez por todas? Vou colocar aqui para vocês o que é birra e o que é rigidez cognitiva. Vou deixar até um quadrinho para você entender bem o que é e saber diferenciar uma de outra para poder lidar melhor com a criança no dia a dia. A birra, ela é comportamental, ela tem objetivo, ela busca uma reação, ela muda dependendo do ambiente. A rigidez cognitiva é uma reação intensa e desproporcional. É uma dificuldade real de adaptação, precisa de previsibilidade, não é escolha. Então, quando você vê que a criança faz alguma coisa que ela tem um objetivo e que ela está esperando ver qual que vai ser a reação, e dependendo se a reação for dentro do que ela quer, acabou aquele comportamento, é birra. A rigidez, a criança não tem esse controle, é desproporcional, é fora da casinha. Você vê aquilo e fala, meu Deus, para que tudo isso? Isso daí é a rigidez cognitiva, que vai aparecer nesse corpo de forma demais, além. E você percebe que a criança não consegue controlar. Espero que com esse quadro tenha ficado mais fácil de entender a diferença entre birra, que é uma questão comportamental, e a rigidez cognitiva, que tem a ver com a questão do cérebro, de como essa informação está chegando ali no cérebro daquela criança. Agora vamos para a parte prática, que eu sei que vocês gostam disso, né? Vamos ver ideias aí do que a gente pode fazer. E eu deixei listado aqui 4 ideias de coisas que a gente pode fazer para ajudar a criança na prática, né? Então, a número 1 é a básica que a gente conversou até agora. É antecipar mudanças, avisar antes. Então, olha, daqui a pouco nós vamos sair. Ou em vez de ser daqui a pouco, mostrar alguma coisa para a criança, né? Algo mais visual, se você quiser ser mais pontual, apontar no relógio, se a criança souber. Se tiver... Gente, me fugiu o nome agora. A ampulheta, você vira ela e quando a areinha terminar aqui, acabou. Ou a gente termina isso daqui, mostra o isso daqui e acabou. Tem que ter uma questão de previsibilidade, é muito importante. A criança precisa ter essa informação. Segunda sugestão, tornar o invisível visível. Então, fazer rotinas visuais. Aí tem N possibilidades que você pode fazer com cards, material que você já compra pronto, ou você mesmo pode imprimir. A inteligência artificial está aí para ajudar a gente. Você pode pegar a foto da sua criança e pedir para a inteligência artificial montar para você uma rotina. Você vai colocar a foto da tua criança e vai escrever lá para a inteligência artificial qual é a rotina da tua criança. E ela vai fazer imagens, né? Então você vai tornar o invisível visível. É isso, é fazer essas rotinas visuais. Terceira sugestão, criar um plano B. Quando algo muda, tem que ter um plano B. Por exemplo, a gente saiu e eu preparei a criança para levar ela ao parquinho. Cheguei lá, o parquinho estava fechado. Eu já tenho que ter uma outra solução ali pensada para então já levar a minha criança para lá. Porque eu cheguei lá no parquinho, vi ele fechado e aí eu penso, putz, e agora? O que eu vou fazer? A gente já vai engatar em outra coisa. E o último ponto é ajustar o ambiente. Ter menos estímulos, ter menos barulhos, isso ajuda a criança com rigidez, né? E é claro que cada criança é única, por isso que é um espectro, né? Tem crianças que lidam bem com muitos barulhos, muitos estímulos, e tem outras crianças que não. Então você também tem que levar isso em conta aí, que junto com a rigidez vai vir isso. Ela é rígida demais e se incomoda com barulhos, rígida demais que se incomoda com muita coisa no mesmo ambiente. O que mais? Menos excessos, né? Não hiperestimular essa criança. Porque quando a gente tem um cérebro mais regulado, a gente vai ter um comportamento mais flexível. Então a gente também tem que pensar a nível de cérebro, que muitos estímulos, excesso de informação, de sons, são coisas que fazem o nosso cérebro ficar muito ativado, e isso vai fazer com que a rigidez aumente mais. Então você precisa prestar atenção na sua criança se isso é uma verdade para ela. Pode ser os 3, como pode ser um de cada, ou é som, ou é informação visual, ou é excesso de estímulo, muita coisa para fazer, muita atividade uma atrás da outra. Então preste atenção, porque isso daí pode estar atrapalhando a sua criança a lidar melhor com a rigidez. Lembre-se, se o seu filho tem mais desafios,
essas reações podem ser mais intensas para ele. E isso não significa que você está errando em alguma coisa. Significa que o cérebro do seu filho é que precisa de mais suporte e mais previsibilidade. Outro ponto muito importante que você precisa saber é que a rigidez ela não é só uma dificuldade. A rigidez também mostra para nós algumas informações. Ela nos mostra a necessidade de segurança, de foco, de organização interna. E aí o nosso papel não é tirar isso dessa criança, é ajudar ela a se organizar melhor e entender melhor as coisas. Porque se tem uma coisa que acontece no dia a dia, é que nem tudo vai funcionar exatamente como a gente gostaria ou como a gente se planejou. Então a gente precisa ajudar essa criança a lidar com isso e não a querer arrancar isso dela. Não é isso a ideia. A terapia funciona para a gente ajudar essa criança a lidar com essa questão. Agora, me conte aqui nos comentários se seu filho tem dificuldade de lidar com mudanças no dia a dia. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor. Se você ainda não deixou o like, deixe seu like. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!